nome é João Bosco Vasconcelos Gomes, eu sou natural do Rio de Janeiro, sou formado em engenharia agronômica, formei na Rural do Rio e sou pedólogo de formação. Eu comecei como bolsista do CNPq na Embrapa Solos, isso na década de 80. Depois, essas bolsas eram bolsas comuns na época, eram bolsas de aperfeiçoamento. Essas bolsas tiveram uma descontinuidade, eu fui trabalhar em produção. Trabalhei alguns anos em produção irrigada, foi muito legal para a minha formação. E depois eu voltei a trabalhar com pedologia, né, isso já no final da década de 80. Né, e fui para Cuiabá. E nesse ano mesmo eu fiz o concurso para a Embrapa e entrei na Embrapa Solos. Né, e trabalhei até 2002 na Embrapa Solos. Trabalhei depois na Embrapa Tabuleiros Costeiros e estou há 10 anos aqui em Curitiba, na Embrapa Florestas. Né? Bom, o pedólogo, a ciência da pedologia, ela trabalha no solo, na sua ambiência. Então é basicamente o que eu trabalho com a distinção ambiental para alguma atividade produtiva, né, a partir do solo. Né? Trabalho com mapeamento, trabalho com estudos de atributos de solo. E na questão específica da floresta, eu venho trabalhando com a questão florestal desde a década de 90. Eu comecei a trabalhar com florestas lá na Embrapa Solos, no Rio de Janeiro. Depois eu trabalhei, o tempo que eu passei lá em Aracaju, na Embrapa Tabuleiros Costeiros, eu trabalhei bastante também com eucalipto. Trabalhei muito com a questão de distinção ambiental para a atividade produtiva do eucalipto entre o Espírito Santo e o norte da Bahia, que é onde se concentra a produção de eucalipto ali na região. E quando vim aqui para o sul, continuei trabalhando com eucalipto e também aí, é lógico, com pinos incorporou aí na minha formação profissional. Também trabalho com outras questões ligadas à distinção ambiental, não só eucalipto e pinos, eu citei eucalipto e pinos, que acaba sendo a maior concentração de trabalhos que a gente atua. Bom, no caso da palestra de hoje, eu vou falar especificamente sobre o projeto Bioeste Florestas. Esse projeto é coordenado por mim. Ele é um projeto que foca na cadeia produtiva do eucalipto, na região oeste do Paraná, pensando na produção de biomassa de madeira para produção de energia térmica. Bom, então, o que justifica esse projeto? Né? A justificativa para esse projeto surgiu de um outro projeto que a Itaipu Binacional tinha com a CI Biogás. Eles fizeram algumas ações voltadas para a produção de madeira na região oeste, em função da questão da produção de biomassa de madeira para a produção de energia. Né? O que acontece? A região oeste ela tem uma oferta de solos, de clima, que é considerada de ótima qualidade. Né? Tanto a questão dos solos regionais, nas suas características de relevo, estrutura, são de fácil correção de melhoramento da fertilidade, quanto também na questão climática. Você tem uma ótima distribuição de chuvas, você tem temperatura para várias culturas, e a gente está falando aí de uma agricultura muito industrial voltada para a produção de grãos e proteína animal nessa região. Bom, então fica essa questão. A região ela não é tradicionalmente uma região de produção florestal, mas a produção de grãos e a produção de proteína animal acabam demandando muito biomassa de madeira para a produção de energia. E isso gera, então, torna estratégico a produção florestal na região. Bom, então você tem esse contraste numa região que é tradicionalmente produtora de grãos e proteína animal, mas que ela necessita ter a produção de biomassa florestal, porque você precisa aquecer caldeira, você precisa secar grão, você precisa aquecer granjas, né? Então você cria uma demanda por biomassa de madeira na região oeste do Paraná. Então isso que justificou o projeto. O nosso projeto começou em 2016, oficialmente, mas de fato início de 2017,
Ele vai até 2021, a gente está aproximadamente aí no meio do caminho do projeto, né? E ele trabalha com 3 linhas de ação principais, né? Vamos chamar assim. Você tem uma primeira linha de ação que é mais fora da porteira, que é voltada para atividades de planejamento, pegando desde a questão de oferta de solos, oferta de clima, e também ferramentas que fazem prognóstico da atividade na região. Inclusive um software da família Cis-Eucalipto, que voltado, né, com uma base de dados de produção na região oeste do Paraná. Uma segunda linha de ação é voltada mais para as boas práticas silviculturais ou para questões silviculturais aliadas à cadeia produtiva do eucalipto na região. Então, hoje a gente tem muitos ensaios de campo, né? Testes de materiais genéticos, espaçamento e vai por aí. Eu vou detalhar cada linha de ação depois, na frente. E uma terceira grande linha de ação, que são as atividades de transferência de tecnologia, né, envolvendo dias de campo, material didático, seminários, cursos, né, que a gente vai fazendo ao longo do projeto. Nesse projeto, a gente tem 13 pesquisadores e analistas da Embrapa Florestas e temos ainda 2 bolsistas de desenvolvimento tecnológico ligados ao projeto. Então, você tem aí uma equipe que, embora o foco do projeto seja um foco só na cadeia produtiva de eucalipto, ele acaba reunindo profissionais com bastante variedade de profissionais. Profissionais pesquisadores ligados a clima, a solos, a silvicultura, a parte econômica, né? Então você tem estudos multidisciplinares dentro de um projeto que tem um foco único. Bom, falando agora da linha de ação que eu falei primeiro, aquele fora da porteira, que está mais associado a ações de diagnóstico e prognóstico, né? Nós temos nessa linha de ação atividades ligadas à espacialização da região, né? Ligadas à oferta ambiental para a produção de eucalipto. Estamos falando de mapa de solos da região, que a gente usou dados secundários, mas atualizamos esse mapa. Fizemos também como se diz, uma atualização não só das unidades de mapeamento de solos, mas também das áreas urbanas, dos espelhos de água, das áreas indígenas, das áreas de preservação oficiais, né? E também temos um zoneamento climático que espacializa toda a região, né, com seus atributos importantes para a produção agrícola, né, temperatura, precipitação, presença de geadas, risco de geadas, né? E a gente está falando aí de 28 municípios que formam a Bacia do Paraná 3, mais um município de Palotina. Esse é o nosso perímetro de estudo nos estudos espaciais. Além do mapa de solos e de clima, depois a gente faz então uma interpretação desses dados para a atividade de produção de eucalipto. A gente está falando da aptidão para o cultivo de eucalipto nas terras da Bacia do Paraná 3 e do município de Palotina, né? E além desses estudos espaciais, a gente tem os softwares que eu já tinha também citado, da família Cis-Eucalipto, que entra análise econômica, entra viabilidade do plantio em função da área, dos dados que você alimenta o software. Você também prevê produtividade, né? De produtividade eu vou falar mais um pouco à frente, quando eu falar de uma base de referência que a gente também está criando. Bom, além desse estudo espacial regional, que é um estudo a nível de planejamento regional, você não está falando de um planejamento em nível de propriedade, a gente resolveu fazer um estudo piloto numa área de aproximadamente 1.000 hectares na bacia do Arroio Fundo, do Riacho Arroio Fundo, no município de Marechal Cândido do Rondon, onde a gente estuda com detalhes essa área para mostrar que uma coisa é um estudo feito para planejamento regional, outra coisa é um estudo feito para um planejamento em nível local, em nível de propriedade, em nível de empresa, né?
porque você aumenta muito a densidade de informações e você também permite, então, fazer uma interpretação para a atividade muito mais apurada, que tem a ver com o seu objetivo, né? Uma coisa é você planejar, fazer uma política regional, outra coisa é você fazer uma ação em nível de uma fazenda, de uma empresa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar agora. Bom, só para falar assim do mapa de solos, ele tem, o regional, né, o grandão, ele tem 423 polígonos, né, que diferenciam, né, as diferentes unidades de mapeamento. A aptidão das terras para eucalipto reúne 6 classes de aptidão, que a gente criou uma metodologia específica para a região. Então, você tem a apta superior, apta inferior, regular superior, regular inferior, marginal e inapta. Você está criando, você cria essas classes dizendo também, aí você entra com outras características e cria as subclasses, dando características das terras que são importantes para a produção de eucalipto na região. Para o zoneamento climático foram utilizadas 51 estações climáticas, das redes CIMEPAR, IAPAR e Instituto de Águas do Paraná. Então, para você ter uma noção aí da quantidade de dados que se utiliza nesses estudos, né? Bom, vamos falar agora um pouco da linha de ação, a segunda linha de ação, né, a segunda grande linha de ação do projeto, que é voltado para questões silviculturais, aí vão entrando dentro da porteira, né? A gente está falando então dos ensaios, e a gente tem ensaios então de materiais genéticos, são 2 ensaios, uso de dejeto líquido de suíno, são 2 ensaios. O dejeto líquido de suíno ele tem uma importância grande na região, porque existe uma grande produção de suínos na região, criando uma grande quantidade também de resíduos, que são esses dejetos de suínos, que podem ser utilizados para a correção do solo, né, na atividade aí de produção florestal. Temos 2 ensaios também de doses de fósforo e potássio, temos 2 ensaios de espaçamento no plantio de eucalipto. Esses 8 ensaios, a gente tem uma parceria com a Cevale, que é um parceiro muito importante do nosso projeto, né? Eu esqueci de falar lá na frente, lá atrás, desculpe, que esse projeto, a razão dele existir é a Itaipu Binacional, que patrocina ele, que é o nosso maior parceiro, evidente, que ele viabiliza financeiramente esse projeto. E também a sua colegada, que é a CI Biogás. Tá? Bom, mas estava falando aqui nos ensaios, na questão dos ensaios, a Cevale é um parceiro super importante nosso, tem apoiado desde o início, abraçou o projeto desde o início. Tem as figuras do gerente deles lá de área, que é o Chiodelli, também tem o engenheiro de campo, o Sérgio, que são parceiros assim incansáveis da gente. E é muito legal para a gente trabalhar com eles, tem sido muito legal para a gente trabalhar com eles. Bom, além desses, são 2 ensaios de cada linha dessa que eu coloquei, né? Material genético, espaçamento, doses de potássio e fósforo e uso de dejeto líquido de suíno. Por quê? Porque a gente pegou 2 solos que têm um contraste bem interessante de potencial nas áreas da Cevale e permite essa comparação, né? Então foi por isso que a gente pegou 2, um em cada tipo de solo, né? Você também, além desses 8 ensaios, a gente tem mais um ensaio numa área de solos desenvolvidos de arenito, que é um solo mais frágil, que tem na região, que a gente faz um estudo com uso de cama de galinha, que é outro dejeto que existe bastante na região, e também com alguma adubação mineral. Está sendo um referencial interessante para a gente nesses solos mais frágeis, né? E temos também 2 ensaios com integração pecuária, lavoura, floresta, né? A questão do ILPF, assim chamado, né, essas integrações lavoura, pecuária, floresta, embora a gente saiba que o ILPF, né, o objetivo fim daquela produção de aquela árvore que tem no ILPF seja mais para fins de serraria, não é para biomassa de energia, foi muito importante a gente trabalhar com o ILPF,
pela questão da ação, de chegar junto dos pequenos produtores, né? Criar a cultura da árvore nesses pequenos produtores, né? E trazer, né, essa sensibilidade para o produtor da região entender que a árvore também pode participar do processo produtivo na propriedade dele. Bom, e a última linha de ação, né, vem aí com as ações de transferência de tecnologia, né? Onde, então, a gente já citou um pouco lá atrás, você vai trabalhar com produção de materiais didáticos, você trabalha com dias de campo, você trabalha com cursos, seminários, e a gente quer fechar o projeto com um manual operacional da cultura do eucalipto na região. A gente já produziu 4 dias de campo nessa primeira metade do projeto. A gente produziu 2 seminários. Esse ano a gente já tem programado mais 3 seminários em 2 vizinhos, Cascavel e Palotina, trabalhando com assuntos mais de fora da porteira, aquele primeira linha de ação que eu falei lá do projeto, né? E existe uma tendência, a gente quer que seja assim, e o projeto está programado assim, de que dessa metade para frente, essas ações de transferência de tecnologia se acelerem, né? Porque o projeto já está com seus ensaios a campo, já está todo montado, a gente gastou uma grande energia para colocar todos esses ensaios a campo. É muito duro essa parte, esse início, vamos dizer assim, do projeto. A gente está numa fase de fazer avaliações desses ensaios e fazer as ações de transferência. E também de aumentar os contatos, né, com os grandes atores da cadeia produtiva de biomassa de madeira na região, que é uma coisa que a gente não teve muito tempo nesse início de projeto, né? Então a gente aqui agora também chegar, como a gente tem esse contato com a Cevale, a gente quer ter contato com outras cooperativas, com algumas agroindústrias, que são grandes consumidores de biomassa de madeira na região, né? Então, uma coisa que eu estava esquecendo é a rede de referência que a gente está montando. Daqui, a gente já começou a montar, a gente tem algumas unidades de referência tecnológica que a gente usou para os dias de campo, né? A gente tem os próprios ensaios que são usados também como unidade de referência, e a gente, daqui para frente, até o final do projeto, vamos ter vários sítios onde a gente vai checar a produtividade, através de pequenos inventários, com o sistema de produção, né? O material que é utilizado, o tipo de solo, que vai dar para a gente uma base de dados importante para alimentar as nossas modelagens, tanto a nível do software, como também até a nível espacial, pensando aí em alguma coisa como um mapa de produtividade. Bom, e para finalizar, eu queria falar que o projeto tem aí ainda, então, mais esses 2 anos e pouco de vida, né, que a gente vai querer acelerar as questões de transferência de tecnologia, como eu já falei, continuar as avaliações, aumentar a nossa rede de referência e aumentar um pouco a capilaridade do projeto, não só com a questão das atividades de transferência de tecnologia, mas também chegando mais junto desses atores da região que participam da cadeia produtiva, né? A gente tem algumas parcerias estabelecidas, mas a gente vê que é necessário para aumentar, né, magnificar o efeito do projeto, ter esse contato direto com quem participa da cadeia produtiva, seja associações de engenheiros florestais, né, seja com viveiristas, seja com outros possíveis parceiros. E para não esquecer, eu tenho também, falei de viveiro, eu lembrei de um grande parceiro nosso lá na região, é um parceiro muito bacana, que é a Florestal Ouro Verde, que tem sido parceiro grande nosso aí no fornecimento de mudas e também na discussão das ações dentro da região. Muito obrigado.